Gente, voltei arrumando as madeixas, cabelinho aqui penteado, tomei meu copo d'água, no intervalo vocês tomaram os seus, não deixem de beber água, hein, turminha? Nós já aprendemos que a água é fundamental para a manutenção do nosso corpo, para a gente hidratar nossas células e também o nosso cérebro. Outro grande aliado do organismo, e eu falo aqui sempre com muita categoria, porque de fato é um produto que eu gosto, que eu uso e super recomendo, o ômega 3. Hoje em dia, turminha, é muito comum as pessoas com colesterol alto. Inclusive, um número que assusta muito. Eu tive acesso a algumas pesquisas, só para vocês terem uma ideia, 40% da população brasileira tem problema de colesterol alto. O equivalente, gente, a 80 milhões de brasileiros que podem desenvolver doenças cardiovasculares, doenças no coração, justamente por causa do colesterol alto. Tati, mas afinal de contas, o que é esse colesterol alto, né? Esse grande vilão da nossa saúde e que hoje afeta tantas pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Para dar esse alerta importante para você que é mãe, você que está acompanhando o nosso programa, hoje duas convidadas especiais, Renata Dodegan, diretora da Natural Flora, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, é um prazer revê-la, Renata. É um prazer ter todo meu. Silvia Cecílio também conosco, biomédica, prazer tê-la aqui conosco, Prazer Silvia. é tudo nosso, Tati. Sempre bom estar aqui com vocês. Renata, e quando a gente fala de colesterol, hoje, né, a gente sempre ouve falar, pesquisas, o número de brasileiros com colesterol alto é muito grande, é significativo, preocupa e assusta autoridades, sistemas de saúde, médicos, e depende exclusivamente do cuidado das pessoas com a alimentação, com os hábitos saudáveis. Com certeza, né? É alarmante, né? Você falou os números aí, e 17 milhões de pessoas morrem por ano no mundo todo devido ao colesterol alto. Aí você fala, mas por quê? O colesterol alto, ele causa o infarto, ele causa o derrame, insuficiência renal também, então causa vários males. E tem a diferença, nós podemos, temos colesterol ruim, né? E o colesterol bom, o HDL e o LDL. Nós necessitamos do colesterol, porque o colesterol, ele faz parte, ele ajuda na formação de alguns hormônios, na membrana celular, ele ajuda na formação da vitamina D também. Então, o colesterol é essencial para a saúde. O nosso fígado, ele produz 80% do nosso colesterol e 20% é através do nosso alimento, do que nós ingerimos. E a gente vê hoje uma porcentagem, como você falou, muito grande de pessoas com o colesterol ruim elevado. Desde cedo, né? Desde cedo. A gente vê crianças, né, com o colesterol alto. Mas é devido à alimentação. A gente vê hoje a alimentação muito errada, muito saturado, muito óleo, né, muita carne. Então isso acaba subindo o colesterol ruim, onde acaba tendo entupimento das veias e as artérias. Nós trouxemos até as imagens para mostrar, para ficar mais fácil, né, ilustrar, para ficar mais fácil da pessoa entender. Mas o colesterol, o que o colesterol faz? O que o colesterol alto faz? Então a Silvia vai explicar como que funciona, Tati. Ali a gente tem uma imagem, né, seria de uma artéria, os vasos sanguíneos, onde o sangue é distribuído por todo o organismo, né? Então, a gente vê ali um acúmulo de colesterol, tá? Colesterol, geralmente é um colesterol ruim, que é o chamado colesterol ruim. Por que a gente fala que ele é colesterol ruim? Porque ele é formado por moléculas pequenas. Quando ele é transportado, o colesterol, quando é transportado para o organismo, ele é transportado através de lipoproteínas. Existem dois tipos de lipoproteínas para fazer esse transporte. Uma que é uma molécula maior e outra uma molécula menor. Essa molécula menor, ela se agrega. Então, o colesterol que fica agregado nessa molécula, ela se fixa, ela tem uma aderência maior. Então, é onde ela consegue ficar presa nas membranas. E então, aí vai grudando, vai grudando, vai acumulando e vai obstruindo a passagem da circulação, a passagem do sangue. Por isso que o colesterol alto é um risco, porque ele vai grudando na artéria e vai entupindo. O ideal, o certo, é o equilíbrio, porque os dois, tanto o HDL como o LDL, são importantes para o nosso organismo. Cada um tem a sua função. Certo. Mas é importante que haja
haja esse equilíbrio, tá? Então, sempre o colesterol bom tem que ser numa quantidade melhor, porque ele arrasta, ele é quem leva o colesterol mal para fora, né? Para o organismo, para que ele seja sintetizado. O colesterol bom é uma molécula grande que ela vai passando, ela flui e normal, desliza. E desliza. O colesterol ruim são moléculas pequenininhas que vão grudando na artéria e aí vai juntando no outro entope. Vai juntando e aí vai obstruindo a passagem. Então aí você vê, olha, tá vendo? A primeira imagem, à esquerda, no alto, à sua esquerda, onde é o fluxo sanguíneo normal. Você vê que está tudo ali vermelhinho, tudo bonitinho. Na segunda, já começa a aparecer, na parte de cima, já começa a aparecer as placas de gorduras. Começou a grudar. Aqueles filimentos já começou a grudar, olha. Com o decorrer do tempo, através de uma alimentação errada, né, de você comer excesso de gorduras e tal, então vai haver um colesterol, uma quantidade muito maior do colesterol ruim do que o colesterol bom. O colesterol bom não vai dar conta de levar o ruim para fora. Então, ele vai ficando acumulado cada vez mais nas paredes e o fluxo do sangue vai ter uma dificuldade cada vez maior para passar. Então, ali na última imagem, você vê que tem muito apertadinho. Aí, o que acontece? O sangue tem dificuldade para passar, o coração fica com mais dificuldade, ele precisa ter aquela pressão, precisa bombar com cada vez mais esforço, e é onde aí pode ocorrer os colapsos, né, o derrame, o coração entra em colapso, ele não consegue mais bater, né? O próprio infarto e tal. E isso acontece também na parte cerebral, né? No cérebro, então são veias delicadas, que é onde vai ocorrer o AVC. Então, por isso da importância do colesterol, de cuidar. Quais são os piores alimentos, então os alimentos que vão ajudar, né, a aumentar esse colesterol ruim no corpo, e os melhores, né, o que vai ajudar a aumentar o colesterol bom, para a gente conseguir esse equilíbrio? Colesterol ruim, onde a gente tem um colesterol que a gente tem que evitar? Frituras, né, carne gorda, carne vermelha gorda, leite integral, que tem muita gordura. O ideal seria aquele leite mais magro, desnatado. Carne com pele, carne branca, às vezes com a pele. Frango com também, pele, às vezes frango com pele, né? Manteiga, o creme de leite, porque tem muita gordura hidrogenada, então a gente tem que evitar é gostoso, né? Aquela sobremesa com creme de leite, mas a gente tem que tomar sempre cuidado, tem que ter aquela sensatez de não abusar. Então, o creme de leite... De vez em quando pode, o que não pode é todo dia. Não pode todo dia, né? Tem que ser sempre, tudo, a gente tem que ter um equilíbrio, né? E os bons, os aliados para a gente aumentar o colesterol bom? Os bons, verduras, principalmente as mais escuras, como agrião, a selga, né? Que é verduras em geral. Legumes, as frutas vermelhas, legumes, avelã, a castanha, as nozes, quinoa, que é um dos melhores que tem, né, para alimentar. Tirar, então, a carne magra, sempre a carne magra. Então, esses são os alimentos que a gente tem que ter. E isso sempre junto com exercícios físicos, né, Tati? Que é muito importante a prática de exercícios físicos, pelo menos umas 3 vezes por semana. Então, se você fizer uma dieta equilibrada, né, evitar todo esse tipo de gordura, né, essa coisa mais gorda, mais pesada, frituras, preferir um assado, uma coisa mais leve, junto com o exercício físico, você vai conseguir equilibrar o colesterol. Você sabe que eu sempre gosto de falar aqui no programa, turminha, às vezes mulher sofre, né? Mulher, quando é jovem, sofre com a TPM. Aí, mais tarde, ela vai sofrer com o climatério e com a menopausa. E é justamente na menopausa que ela fica mais suscetível a ter esse colesterol ruim alto, né, Renata? É verdade. Por isso que é importante, Turminha, o consumo do ômega 3 que a gente fala aqui. O ômega 3 é um grande aliado, por quê? Porque ele vai agir como se fosse uma vassourinha. Sabe aquela artéria que a gente mostrou, que estava quase entupida por causa da gordura do colesterol ruim? O ômega 3, o que ele faz? Ele vai como se fosse limpando, desentupindo, como se fosse uma vassourinha mesmo, ele vai varrendo. Por isso que o seu corpo precisa do ômega 3, por isso que hoje tantos médicos falam da importância do ômega 3. E a mulher tem que ter esse cuidado obrigatoriamente, né, Renata? Ela está mais suscetível. São grupos de risco, né? A mulher após a menopausa, o homem após os 45 anos, as pessoas que têm vício, né, Tati? Que tem o vício do tabagismo também. Pessoas que têm problema de hipertensão arterial, sofrem muito com a pressão alta
Então, pessoas que têm o sedentarismo, que não faz exercício físico e têm hábitos alimentares errados. Então, tudo isso acaba formando o grupo de risco. A mulher na fase da menopausa, ela tem um baixo na produção do estrógeno, então por isso o colesterol, aumenta o colesterol ruim. Então pode ter um infarto, pode ter um derrame. Você vê que a mulher na fase da menopausa, ela já começa a ter um acúmulo maior na região abdominal. Sim. Né? Então ele vai ajudar, além dele ajudar a diminuir o colesterol, vai ajudar a distribuir toda essa gordura. A mulher na fase da menopausa, ela fica com o abdômen maior, né? A gordura se acumula no abdômen, ela fica com o cabelo ressecado, a pele ressecada devido à má distribuição, devido à falta do estrógeno. Então, fazendo uso do OG3 Gold, ele vai cuidar, porque o ômega 3 ele é essencial para a nossa saúde. O nosso organismo não produz e nós precisamos dos ácidos graxos. Então, ele vai contribuir diminuindo o colesterol. E é muito importante, como nós estávamos falando, a Silvia falou sobre o exercício físico. Gente, o exercício físico, a gente sente falta. A gente que faz, um dia que a gente fica sem fazer, a gente sente falta. E é incrível, né? É incrível. E ele também ajuda a diminuir o colesterol. E nós temos que ter hábitos saudáveis, né? A gente fala, poxa, mas hoje comer uma batatinha frita, comer uma carne. Então, quer dizer, a fritura, ela acaba fazendo muito mal. Porque os óleos, eles são hidrogenados. Então, são saturados e eles acabam fazendo muito mal, virando gordura trans e fazendo mal para o organismo. Toda gordura que é sólida, ela faz mal para o organismo. Então, ajuda na formação do colesterol ruim, porque não tem os 20% que nós ingerimos e a gente pode, nesses 20%, ingerir alimentos com qualidade, que vai ajudar na formação do colesterol bom, ou podemos ingerir alimentos que ajudam na formação do colesterol ruim. Então, está nas nossas mãos termos uma vida saudável e controlar todo o nosso colesterol. Renata, controlar o colesterol. colesterol. Eu achei interessante, você está falando de colesterol. Carla, beijo para você, obrigada pela participação. E ela pergunta, Tati, colesterol alto tem sintomas? Boa Olha pergunta. só. Quem está com colesterol alto apresenta sintomas? Não, Tati, não apresenta. E quando apresenta o sintoma é porque já está a ponto de infartar ou ter um derrame. Então tem que cuidar mesmo, né, gente? Tem que cuidar. Nós estávamos até falando de uma pessoa de um cliente que ligou e ele falou que ele estava sentindo muito mal, que ele começou a sentir mal. Ele vinha de viagem e ele começou no voo passar mal, aquele cansaço, aquela fadiga. Uma pessoa com alimentação, hábitos alimentares muito ruim, e ele chegou e começou a passar mal, foi ao médico. Chegou ao médico, falou, não, você vai para a mesa de cirurgia agora. Fez uma angioplastia, estava com 80% da veia entupida, aquela veia que nós mostramos. Princípio de infarto. Então já estava com ateroma, né, que é aquela parte amarelinha que mostrou no vídeo, que é a placa de gordura. Então, quer dizer, o sangue não estava fluindo. E o que acontece? Se essa veia, essa artéria, ela entope, aqui provém sangue para o coração, a pessoa tem um infarto e pode ser fulminante. Se provém sangue para o cérebro, a pessoa tem um derrame, né? Tem o chamado AVC. Então, é muito importante a gente já se conscientizar e já cuidar da alimentação. E não só nossa, Tati, a gente vê hoje muitas crianças sofrendo com colesterol alto. Mas como que é feita a alimentação? Arroz, muito óleo para fritar o alho e a cebola, o feijão também muito óleo, aí faz uma carne, a carne é gorda, é frita, né? Faz uma batatinha frita. Então não tem, a gente consegue fazer alimentos saudáveis e saborosos também. E eu falo, a gente tem que amar a nossa família, nós temos que nos amar, temos que amar a nossa família também. E as mulheres têm que cuidar da preparação, né, do alimento da casa. Como? Menos óleo, menos gordura, menos derivado de leite.
come um queijo, o queijo tem que ser magro e tem que ser light, é importante E isso. também não comer todo dia, Não né? comer Tati, mas todos eu não os consigo ficar sem meu dias. queijinho. Mas então, de repente, escolhe um dia na semana. um queijinho branco, ou pelo né? menos Tira o 2 dias na semana, mas não amarelo. todo Não dia. De todo repente, dia. no café da manhã, você vai comer um pão É. com a fatia lá Manteiga. farta do queijo, Ou com manteiga. manteiga. Então, assim, escolhe um dia Aí sim, come um aquela dia não, mas bolacha vai recheada que também tem aquela gordura no meio. Você sabe que o médico Né? falou pra minha sobrinha, gente, bolacha recheada, esses Biscoitos biscoitos de maneira geral, amanteighados em e o geral, tal do pura suquinho gordura. pronto de caixinha é um perigo. um É porque você veneno. tem muito conservante, né? Então, os conservantes, ele faz muito mal para o organismo O também. pediatra aleitou minha irmã. Você vê Minha que as sobrinha crianças, a contou. obesidade É, nas crianças está um problema muito sério, né, Criança Tati? pode Está- tomar ômega 3? Pode sim. E é interessante que isso faça parte, o ômega 3 ele tem que fazer parte da alimentação normal, tem que fazer parte da rotina, porque o nosso organismo, ele não produz o ômega 3. Então, o ômega 3 a gente tem que adquirir através da alimentação. Então, através do peixe, né, que é importante, o salmão, o atum. Não é todo mundo que gosta de peixe. E às né? vezes não encontra aquele peixe Não fresquinho. encontra, ou Aquela- então é. não consome, porque é importante consumir o ômega 3 e na quantidade adequada, né? Na proporção adequada. Então, às vezes a pessoa fala, eu como peixe toda semana, mas você só come, 100 gramas, 200 gramas na semana. Não vai ser o suficiente, pouca né? quantidade É pouca que tem de quantidade. ômega 3, O ideal né? seria consumir em torno de 1 grama, de 1 a 2 gramas, né, por dia. Então, daí a necessidade do suplemento, né? Você colocar a alimentação e o suplemento alimentar, né? E a ideia do suplemento é Utilizar do interessante suplemento. porque está ali concentrado, né? Tá de fácil utilidade, de fácil utilização, né? Você não vai enjoar, que nem tem gente, eu não gosto de peixe, não como peixe todo dia, eu não como linhaça todo dia. Para você, tem gente que 50 gramas de linhaça todo dia, o pessoal vai enjoar, não vai gostar, porque a linhaça também tem uma grande quantidade de ômega 3. Então, você com o suplemento fica mais fácil, está sempre ali, você pode levar na bolsa, você come prático, fora. É prático, né? E é traz muitos extremamente benefícios, importante, né? No colesterol, porque o ômega 3, além de ele ser um excelente oxidante, então ele vai ajudar a não deixar células envelhecerem com facilidade, né? Então ele vai proteger mais os órgãos. Ele também é um excelente anti-inflamatório. Então, no caso, vamos supor, da diabetes, onde quando a pessoa não utiliza, não tem o pâncreas, precisa produzir muita insulina, que acaba ficando inflamado. Então, o ômega 3 vai ajudar bastante. Inclusive, tem muita gente diabética que fica até com medo, né? Mas será que eu posso tomar ômega 3? Não, Pode, só pode o ajuda. deve. Sabe o que demais. eu estava pensando? Quem tem diabetes também, ele tem probabilidade de ter o colesterol, ter ateroma, porque tem deformidade nas veias e nas artérias. Então, tem um acúmulo do colesterol ruim com mais facilidade. Então, é importante a pessoa que tem diabetes também prevenir e cuidar com o ômega 3, cuidar com o OG3 Premium, porque ele realmente cuida, ele vai ajudar, ele vai agir nas veias e nas artérias como uma vassourinha, né? Limpando, tirando tudo que é ruim, cuidando da saúde, trazendo bastante saúde, cuidando do organismo de forma especial. E não somente disso, ele é um antioxidante, né? Vai evitar com que as células envelhecem, ele ativa toda a circulação, ele vai cuidar de todo o aparelho circulatório, vai cuidar do cérebro. O nosso cérebro, 20% é composto de ácidos graxos. E se nós não temos na alimentação, aí começa a vir um esquecimento, a pessoa começa a ficar esquecida, tem aqueles brancos. Muito Por bom quê? pra Porque memória. está faltando os ácidos graxos. Então, nada melhor do que cuidar e prevenir todos esses males. Eu falo assim, nós temos que viver bastante, Tati, e viver com saúde. Ninguém quer ter um infarto, quer ter um derrame e ficar dependendo de outras pessoas, Sequelas, né? Ficar com sequela. Então, é importante realmente cuidar da saúde e vamos acabar com esse mal, né? Vamos fazer uma faxina nas nossas veias e artérias. Tem uma vassourinha que é um espetáculo, minha amiga, ômega 3 e o OG3 da Natural Flora. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, você vai ver que limpeza que você vai fazer no seu corpo. A gente mora dentro do nosso corpo, a gente precisa cuidar. E ninguém vai poder fazer essa faxina por você não, viu, turminha? Você mesmo vai ter que ter essa responsabilidade de tomar todo dia, lembrar de tomar todo dia as suas cápsulas e fazer sempre essa, né, limpeza, essa faxina nas suas artérias,
para prevenir. E é tão fácil, é tão prático prevenir. A Natural Flora envia para qualquer lugar do Brasil, é só você ligar. E quem falar que assiste a Mulher.com ainda tem condição especial de pagamento. Cuida da saúde, viu, minha amiga? Não deixa, de repente, ser surpreendida aí por uma má notícia e aí depois, né, ter que correr atrás do prejuízo. Então, já previna, invista em você, invista na sua saúde. 11 30 13 0909. 11 30 13 0909. Você também pode procurar a Natural Flora lá no Facebook, facebook.com/naturalflora. Eles também agora estão com o perfil no Instagram e tem o site. Você também pode adquirir os produtos com toda a segurança através do site naturalflora.com.br. Silvia, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Renata, obrigada pela presença. Obrigada a você, e uma boa viagem Tati. de retorno para vocês. Obrigada. Gente, não se esqueçam, você precisa fazer essa faxina no seu corpo. E o ômega 3 é um grande aliado da nossa saúde e do nosso bem-estar. Aproveita o intervalo e já garanta o seu kit de ômega 3, tá bom? E na sequência a gente volta com mais dicas e atrações. Liga na Natural Flora, 11 30 13 0909. Eu volto.